Olá, aqui é a Cão de Mistura. Se você viu a chamada do Porto Belo, ficou curioso, veio saber tudo que eu vou fazer. Então, aqui estão os temperos que eu vou usar para fazer um estrogonofe de carne. Esse corte de carne é uma fraldinha. Tirei todos os resíduos ali, tirei aquela película, aquela membrana que vem em cima da carne. Tirei ela direitinho, limpei, porcionei, cortei em pequenos pedaços, não tão pequenos, porque senão a carne some. Deixei ela numa marinada à base de café e outros temperos para fazer um estrogonofe. Lembrando que o estrogonofe, o tradicional, é feito com carne vermelha. No Brasil, que a gente inventou de colocar frango e camarão no estrogonofe. Mas no país de origem, se eu não me engano é Polônia, ou ali, para aqueles lados ali, para aqueles cantos, ele é feito com carne. Então, o que a gente vai usar? Ingredientes: carne vermelha, 1 kg de fraldinha, cebola, pimentão vermelho, verde e amarelo, alho poró, o portobello, pode ser qualquer variação de cogumelo. Eu achei esse daqui fresco, então eu comprei. E um pouquinho de tomate, só para dar aquela puxada ali na hora que eu colocar os temperinhos na panela. Ok? Vamos lá, passo a passo? Panela, funda de preferência. Se você tiver aquela wok, é a panela perfeita para fazer. Coloquei um pouquinho de óleo de semente de gergelim. Não é o tradicional é, na verdade, banha de porco. Só que aqui em casa não tem hoje, então eu tô usando o óleo de semente de gergelim. Vou esperar dar uma aquecida nesse óleo. E assim que eu ver que não tá ainda, assim que ela tiver aquecida, eu volto para vocês verem, ó, fazendo a refogada dos temperinhos. Frigideira, panela bem quente. Coloquei já as coisas que precisam ficar mais tempo no fundo da panela para liberar sabor, que é pimentão, cebola, perdão. Vou temperar o meu pimentão e cebola, como eu sempre falo, tudo é temperado passo a passo, porque senão, no final da receita, você tem que acrescentar muito sal. E vou colocar uma pastinha de alho. Comida escandinava, comida polonesa, comida alemã, comida de países mais quentes, mais frios, países mais frios, leva-se muitos temperos. Por quê? Porque a comida mais temperada, ela é uma comida que aquece. Então, leva-se muita pimenta, muito alho, meu alho poró. São comidas que precisam realmente de ser bem temperadas para dar aquele sensação de saciedade e de aquecimento. Isso aqui vou deixar aqui puxar um pouquinho, vai dar uma murchada. Só depois que ela der uma murchada que eu vou acrescentar o tomate. Se eu acrescentar o tomate agora, a minha cebola ainda vai continuar um pouco crua. E não é o que eu quero. Eu não quero sentir a cebola. Eu quero saber que tem temperos, mas eu não preciso sentir. Porque o estrogonofe, na verdade, é um refogado. Aqui para nós, quando ele chegou para nós através dos imigrantes, a gente conhecia como o picadinho de carne. Porque a ideia é essa mesmo, é um refogado rico com a carne, com aquela carne que sobra. No nosso caso aqui eu tô fazendo com a fraldinha, mas poderia ter sido um outro corte de carne ali que você fez e usou como sobra. Pimenta calabresa, opcional, mas muito necessária nesse caso, porque carne vermelha precisa ser bem temperada, para que ela fique com um sabor bem gostoso. Eu vou colocar um pouquinho de tempero sírio, também opcional, porque leva cravo, leva outras especiarias que talvez a pessoa não goste. Não é necessário colocar. Por que eu tô colocando agora junto com a cebola, o pimentão e o alho? Perdão, gente. Tô um pouco resfriado. Porque é desse jeito que eu vou fazer com que o meu tempero se una e não fique com aquele gosto de farelo. Geralmente tempero seco, se você não der a ele a devida importância no aquecimento na panela, ele fica com aquela textura de
esfarelado, tá descendo uma areia na boca. Então aqui ele vai incorporar, vai soltar todos os seus óleos aromáticos, seus sabores, e depois eu vou ficar só sentindo a lembrança do que eu coloquei aqui. Por último, eu coloquei um pouco de gengibre em pó. Outra vez, lembrando, não é obrigatório colocar esses tipos de tempero. Coloque o tempero que você tiver na sua despensa. O ideal é você construir uma camada de sabor, uma coisa que fique com sabor bem pronunciado, porque esse é o sabor do estrogonofe, é um sabor pronunciado, forte, para que todo mundo que coma o estrogonofe saiba que foi bem temperado. No original, leva conhaque. Agora eu levaria conhaque no meio do tempero. Só que eu não uso bebida alcoólica nas minhas comidas. Então eu pulei a parte do conhaque. Mas como que eu vou dar aquele saborzinho pronunciado de amadeirado? Eu vou dar isso com a minha marinada. Por isso que eu coloquei café na marinada. Para dar aquele amargor do conhaque e um sabor bem pronunciado de madeira. Coloquei conhaque e outras especiarias. Quer saber sobre os temperos que eu coloquei na marinada? Tem um videozinho de eu fazendo a marinada de um bife ancho. É a mesma marinada. Porque carne vermelha, você pode usar uma mesma marinada para mesmos tipos diferentes de carne vermelha. Então aqui já chegou na textura que eu queria. A cebola tá bem molinha. Vou colocar o tomate. E vou dar mais uma temperada com sal, tá? Vou deixar dar mais uma fritadinha e só então eu vou acrescentar a minha carne.